paz abundante de Deus para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu tocando aqui, cantando com a igreja, e isso sobe a minha alma, eu quero partilhar com você. Enquanto o presbítero Sérgio conduzia aqui a parte da liturgia, a leitura, os cânticos, os hinos, eu estava ouvindo a igreja ler, ouvindo a igreja orar e cantar, e pensando comigo, como a festa na nossa alma, a nossa condição de adorador, de comunhão com Deus e de espírito em verdade, nos leva até a ler o texto de forma diferente. Quando a nossa alma canta e está soprada pelo Espírito de Deus, a gente não apenas lê uma passagem, a gente sorve aquela passagem. A leitura que é feita não apenas obedece a uma pontuação, mas a gente lê já bebendo daquela essência. Só como um exemplo, a gente vai ler um salmo vou dar só um exemplo. Vamos ler o Salmo 23. A alma do adorador não apenas olha para o texto e diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Não. A alma encantada põe os olhos ali naquele texto e lê sorvendo aquilo, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se pudesse, comeria, mastigaria aquela frase. E não é apenas uma questão de entonação na leitura, de impostação de voz. É uma questão de identificação com aquela verdade. Então me encanta ver, por exemplo, a igreja lendo, não apenas repetindo uma leitura proposta em um boletim que está ali, ou então abrir o texto e seguir a condução de um dirigente, e de uma forma sistemática, ler versículo após versículo, mas declamar aquela verdade que encanta o seu coração. Da mesma forma, quando se entoa uma canção, um hino de louvor a Deus, cantado tantas vezes, como nós cantamos agora há pouco: meu pecado resgatado, fui na cruz por teu amor. E a oração diz: vem flama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te implora quem te adora. É uma oração, e tem que ser feito com fervor, em espírito e em verdade. Que isso seja encontrado sempre em nós, não meros participantes de um rito, de uma cerimônia, de um momento congregacional, mas que cada indicação do liturgo, cada indicação do que estamos fazendo aqui, conduza você, de fato, à adoração, ao louvor a Deus, porque Ele é digno de receber os nossos cânticos, essas verdades que cantamos com fervor, com entusiasmo, dá vontade de cantar mais, de falar mais da grandeza de Deus, da beleza da sua criação, e dar-lhe o louvor que somente a Ele é devido. Depois eu acho que eu vou cantar um pouco mais com vocês. Se preparem aí, viu? Mas por enquanto eu queria que você abrisse a Bíblia Sagrada. E você que está em casa, não pôde vir à igreja, por isso está em casa. Gostaram dessa? Pegue a sua Bíblia, participe do culto, não fique apenas assistindo, não. Abra o seu coração,
abra o texto, leia. Você vai ser tremendamente edificado. E eu tenho ouvido testemunhos de pessoas, de irmãos, que não podem vir por uma ou outra razão e dizem que em casa não ficam assistindo, mas cantam junto. E eu quero dar testemunho aqui de um irmão que disse assim: pastor, eu sei que o senhor não está lá para ver, ninguém está lá para ver, mas olha, parece que é coisa de maluco. Mas quando o dirigente diz, vamos ficar de pé, eu fico de pé para a leitura que é feita, sozinho em casa. Meu irmão, se isso é verdade no seu coração, Deus está vendo isso aí. Há uma recompensa espiritual para aquele que em qualquer lugar invoca o nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Eu vou ler essa passagem. E depois vou para o capítulo 18, onde vou basear a reflexão. Mas eu quero ler um pouco antes, no capítulo 17, onde tem uma parte que eu quero destacar para a meditação dos irmãos nesta noite. Acompanhe a leitura que vou fazer a partir do verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio de novo a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. A sequência da história, os irmãos conhecem. A mulher diz: olha, eu não tenho nada em casa, é só o que eu tenho para comer é só para hoje, depois eu vou morrer. Ele diz: traga a vasilha. E os irmãos conhecem a história, que o azeite ia se multiplicando e nunca faltou azeite até o dia que o Senhor ordenou. Um milagre aconteceu ali. Capítulo 18. Elias se apresenta perante Acabe, e eu vou ler do verso 20 em diante, e os irmãos vão acompanhar essa história. Aliás, eu convido vocês a lerem alternadamente comigo, assentado como você está. Eu leio o 20, você o 21, assim até o verso 40. Mas leia da maneira que eu lhe disse. Leia não como uma literatura, um texto qualquer. Você está lendo a Sagrada Escritura. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens.
então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém. O que eu quero destacar em pouco tempo, não pretendo me demorar, até porque não é essa a ideia, não é pelo muito falar que seremos ouvidos ou que aprendemos uma lição. É que Deus não se impressiona com aquilo que nos impressiona. Os nossos olhos se encantam com coisas que muitas vezes não dizem nada para o Senhor. E Deus faz a sua obra sempre nos impressionando ao contrário do que aquilo que nós poderíamos produzir para encantar o mundo, as nossas ostentações.
a gente fica impressionado com Elias. Eu já ouvi alguém dizer assim que quando chegar no céu quer conhecer alguns personagens. Elias é um deles. Mas veja como Deus faz. Primeiro, Deus chama um homem de Tisbé, que, segundo a história, era uma cidade, na verdade era um povoado. Um bairro de pedrinhas, digamos assim. Um lugar que ninguém dava nada. Como de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a referência que é feita a Elias, como um dos moradores de Gileade, habitante, o tesbita, é para dar referência a esse lugar insignificante, de onde Deus tira um homem muito simples, sobre quem Deus reveste e coloca um poder tão extraordinário. Revelando que a palavra de Deus, que sempre tem razão, mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa mesmo é na fraqueza. E veja o que Deus fala para Elias, um homem que era temido por um reino. Reis da terra tinham ouvido falar desse homem tirado de Tisbé. E Deus manda Elias à presença dos reis, com uma autoridade tal, de tal identificação com Deus e com a sua palavra, que ele mesmo fundiu-se com essa palavra. Ele não encarnou a palavra, porque somente um encarnou a palavra, que foi Jesus, que é o Verbo encarnado. Mas Elias, diante do rei, ele disse que não choveria segundo a sua palavra. Como Paulo, que de tão identificado com o Evangelho, disse, segundo o meu Evangelho. Todos sabem que o Evangelho, as boas novas, é a palavra de Cristo. É a salvação. Paulo não era a salvação, apenas anunciava a salvação em Cristo. Mas ele estava identificado com aquela palavra e ele estava usando a ousadia que tinha no Espírito para dar aquele testemunho. Assim era Elias. Não choverá segundo a minha palavra, segundo a palavra do Deus cuja face eu estou. Mas Deus pega esse homem de Tisbé e o coloca diante dos reis da terra. Mas veja como Deus trata Elias. Primeiro, veja a humilhação que Deus faz Elias passar. Pela importância do profeta, Elias poderia muito bem ser tratado com manjares, com regalias, como hoje muitos, entre aspas, profetas e apóstolos requerem. Aí Deus diz, Elias, eu vou ordenar aos corvos que te sustentem. E Elias era sustentado por um passarinho. Passarinhos levavam pão e carne de manhã e de noite. Ele bebia água que saía da torrente. Depois Deus manda que Elias vá para outra banda, também no deserto. Longe das badalações, dos holofotes, dos reconhecimentos humanos, dos confortos humanos. E mais uma vez Deus revela o seu poder na fraqueza, na limitação, e diz, agora eu vou dar ordem a uma viúva para te sustentar. E Elias é sustentado por uma viúva pobre. E o milagre de Deus vai permeando a vida daquele homem simples, de um lugar tão simples,
mas usado com tanto poder. E Elias é levado à presença de Acabe, rei de Israel. A mulher de Acabe se chamava Jezabel. Perseguiu, mandou matar os profetas do Senhor. Elias achava que estava sozinho, e declara isso no texto que eu li. Fiquei eu apenas. Ele achava que ele era o único representante daquele exército de profetas. E depois de um tempo de reciclagem, de recolhimento espiritual, em que Elias, quebrantado, humilhado, deprimido, com medo, foi se esconder numa caverna. Deus disse: Elias, você não sabe, mas ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. E Deus tem sempre esses 7.000 rendidos a Ele em todo o tempo da sua igreja. E Elias é levado por Deus ao Monte Carmelo para esse desafio contra os 450 profetas de Baal. E aí que chega o que eu comecei dizendo. Essa história nos desperta curiosidade. É espantoso para nós, e se nós dermos para qualquer pessoa ler esse texto e pedirmos para a pessoa resumir, talvez o que a pessoa vá trazer como ênfase seja, de fato, o fogo de Deus descendo para consumir aquele holocausto. Eu já participei de alguns acampamentos. E sei que muitos aqui desta igreja e da juventude dessa igreja também já participaram de acampamentos onde foi dramatizado o momento no Monte Carmelo. Eu me lembro de um acampamento e foi uma surpresa. E o efeito disso, no primeiro momento, foi assustador, porque era surpresa. Foi feito um culto ao ar livre, em volta de uma fogueira, e tudo escuro, apenas com o fogo ali daquela fogueira. E colocaram numa mangueira que tinha, era uma jaqueira, acho que era uma jaqueira próximo, armado, um balde todo preparado com querosene, com combustível, e alguém lá trepado na jaqueira, ou era mangueira, para no momento certo acender ali aquele balde com combustível, e então com uma corda descer ali do nada, escuro, e o fogo descendo até onde estava. Uma coisa toda elaborada, bem preparada, uma surpresa muito, muito legal, muito engenhosa. E a mensagem foi sobre Elias, sobre o Monte Carmelo, sobre os profetas de Baal, o Deus que responde por fogo, esse grande momento. E então, algum sinal que foi dado ao pregador, ou pelo pregador, a pessoa então soltou de lá o balde com o combustível que descia pela corda, e lá vem, e era para ser um momento de todos dizer: oh, glória a Deus, mas gritaram foi por misericórdia, e gritaram, ficaram com medo, foi uma surpresa muito grande, mas depois entenderam o momento, e eu sei que essa dramatização revela a ênfase que é dada no milagre em si, ou naquela encenação que foi realmente grotesca. Elias ironizou o momento. Está dito aqui. Ele dava risadas. Ele disse: ô pessoal, fala mais alto. Dá uns gritos aí, porque talvez Baal esteja dormindo e vai despertar. Ou quem sabe até viajou. E até foi meio grosseiro, porque ele disse: quem sabe ele está atendendo às necessidades. Vocês entendem aí o que é que ele está dizendo? Elias. E
os profetas de Baal gritavam: ó Baal, atende-nos, de manhã até o meio-dia. E eles, como diz o texto, que manquejavam, é porque, segundo o rito que eles faziam, eles ficavam em pé, ficavam de joelhos, alternando de joelho em joelho, enquanto caminhavam em círculos, como naqueles rituais indígenas. Eles andavam em círculos e eles se cortavam com facas, com lancetas, e estavam sangrando e choravam, desesperados, clamando por Baal, e Elias dando risada, ironizando e achando aquilo sensacional, porque Elias tinha certeza que Deus responderia com fogo. Todo mundo enfatiza isso. Mas o que eu quero trazer para você nesta noite é mostrar para você que essa não é a ênfase do texto. Não é essa a lição que fica. Como nunca foi a vontade de Deus, através de sinais, revelar pelos sinais a grandeza do seu poder. Os judeus pediam sinais o tempo inteiro. E não foram os sinais que revelaram Jesus para aquelas pessoas. Prova é que aqueles que andavam com Jesus o tempo inteiro, vendo os milagres, leprosos sendo purificados, cegos voltando a ver, paralíticos andando, mortos ressuscitando, logo adiante, abandonaram Jesus, quando ele lhes falou sobre a vida eterna. E Jesus perguntou aos discípulos se eles também não queriam se afastar. E Pedro foi quem disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então os sinais não levaram as pessoas a crerem em Jesus. Razão porque Cristo disse: nenhum sinal será dado, senão um único sinal, que é o sinal de Jonas, que é o poder da ressurreição. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, simbolizando como seria a morte de Jesus, que 3 dias no ventre da terra, mas depois ressuscitou. Então não era o fogo, lamber a água, as pedras, a terra, o rego, aquela coisa extraordinária. Não podia ser mesmo a ênfase do texto. Então acompanhe comigo para você entender o que é que está em foco aqui. Qual é a ênfase? E o que é que Deus quer hoje de nós? Vejam comigo verso 21 do texto que eu li, por favor. Nós vamos ler este versículo. Você vai participar comigo dessa mensagem. Vamos ler o verso 21? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Vocês lembram de alguma outra passagem com esse mesmo contexto? Vocês lembram de Josué capítulo 24? Quando da mesma forma Josué chama o povo, congrega o povo, apela ao povo para que decida, para que escolha entre os deuses do Jordão que ficaram para além do Jordão e o Deus de Israel que tinha tirado eles da terra do Egito. A mesma palavra. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que ficaram da além do Jordão ou ao Deus dos nossos pais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali é feita uma aliança com Deus. Então percebam que o povo cocheava, ou o povo se dividia, ou o povo alternava entre servir a Deus e servir a Baal, servir a outros deuses. Historicamente, isso revela a nossa própria história. Nosso comportamento. As nossas decisões espirituais. A história de Israel
a história do judaísmo, a história do cristianismo, a história da igreja. Declaramos verdades com a nossa boca. Afirmamos nosso compromisso com o único Deus da nossa vida, o nosso Salvador e Senhor. Mas cocheamos, nos comprometendo, nos misturando com outros deuses, com outras prioridades. E como eu disse há poucos domingos, a gente não sabe o que é Baal, é só um nome, só uma afirmação verbal. Não temos referência hoje de nenhum Baal. Astarote não nos diz nada. Eram deuses do passado. Os deuses do presente têm outros nomes. Que, assim como eles, fazem parte das prioridades do nosso coração, onde cocheamos. Então, dizer para uma comunidade cristã atual, a igreja aqui presente hoje, você que acompanha aí, eu falar em Milcom, Dagom, você sabe que você não adora esses deuses, você está livre desse pecado. Mas se eu falar, por exemplo, em um Deus chamado internet, você vai se escandalizar, vai achar que eu estou ficando louco. Um Deus chamado Orkut, tem até um nome, poderia entrar na lista lá dos Dagom, Milcom, Dam, Ram, Orkut. Para muitos, Orkut é um Deus. É onde a pessoa dedica a sua vida, o seu tempo, a sua inclinação, gasta tempo, energia, seu pensamento, o seu melhor, é o seu Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas existem hoje clínicas especializadas em desintoxicação, libertação do vício, da dependência da internet. Dependência. Eu sei que você sabe, tem pessoas que me ouvem, que participam, que me veem agora, que sabem que se for tirar da internet ou um desses deuses, é como se tirasse o ar da pessoa. Não conseguem mais viver. Não há outra inclinação, não há outra coisa a fazer. É a prioridade, é o número 1, é o que se faz em primeiro lugar. É o Deus da sua vida. Jesus, sua aliança, a sua palavra, a oração, a meditação, as coisas de Deus estão num terceiro, quarto, quinto plano, nem se menciona. Mas as coisas dessa vida têm vários nomes, vários outros deuses, vários balins, que era uma palavra que era utilizada para significar a adoração múltipla a várias entidades. E então cocheamos. E o que Elias está clamando aqui é que nós precisamos definir a quem estamos servindo. Todo o texto está centralizado nessa decisão. Eu vou mostrar na frente se isso é verdade ou não. Leia comigo, depois de Baal não responder, porque não poderia responder, Salmo 115 fala sobre isso. Tem boca e não fala, tem olho, não vê, ouvido não cheira, som nenhum lhe sai da garganta. Está lá no Salmo 115. Vamos ver juntos o verso 30. Eu vou tirar daqui umas lições. Venhamos, verso 30. Então, Elias... Não, eu vou esperar você abrir a Bíblia para a gente ler todo mundo junto, para o pessoal da internet também ver e ouvir. Leiamos. Então,
Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Sabe onde você vai encontrar o primeiro destaque que quero fazer do texto? Não abra agora. Em Joel, capítulo 2. Esse chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a Elias, é uma expressão emblemática e simbólica. Sempre que Deus manifestou grandes coisas no meio do seu povo disperso, foi congregando o povo. Há uma bênção predita, prevista, anunciada, dirigida ao povo de Deus no ajuntamento. O ajuntamento solene não é uma ideia humana, é propósito de Deus. Quando o povo se reúne em torno de algo santo, Deus manifesta o seu poder. Para o templo de Salomão, o povo foi congregado, se ajuntou ali para consagrar-se a Deus. É o texto que nós lemos, inclusive na liturgia. E curiosamente, se você não prestou atenção, o texto que o presbítero Sérgio leu fala sobre o momento em que o povo se congregou, foi feita a oração e Deus então desceu como um fogo naquele lugar e a glória de Deus invadiu o templo. E ali o povo se chegou para adorar. O que é que diz o Salmo 133? Sem você abrir, você sabe de cor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião. E termina o Salmo dizendo o quê? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando há um apelo para a congregação se unir, chegar junto na presença de Deus, Deus tem um propósito na unidade. Chegai-vos a mim. Segundo destaque que quero dar, do verso 30, e o povo todo se chegou a ele. O que foi que Elias fez? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vou lhe dar uma referência de que Deus exige e requer isso. Em vários momentos da história de Israel, em que Deus fez grandes coisas, um altar foi restaurado. Um altar foi estabelecido. Lembra da vida de Jacó? Quando ele se encontrou com Esaú, decidiu seguir somente ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Então Jacó se converteu e ergueu um altar ao Senhor. Quer ver outro exemplo? Quando Israel volta do cativeiro de Babilônia, volta para Jerusalém. Então você tem a história com Zorobabel. E depois você tem Neemias, a reconstrução dos muros. Você tem Esdras, e escreve essa história. E conta que a primeira coisa que o povo fez, antes de erguer muros, antes de reconstruir o templo, o prédio que era o templo, o que o povo fez foi edificar um altar ao Senhor, restaurar o altar do Senhor. É o que Deus sempre requer de nós. Sabe o que é o altar? É a nossa vida de comunhão com Deus. A nossa vida de comunhão com Deus. Chegar-se, congregar, edificar um altar ao Senhor, como Ele requer. Você quer fogo de Deus em sua vida? Quer que desça fogo extraordinário, uma grande coisa de Deus? Então, os passos são esses aqui. Verso 31, por favor, vamos ler juntos. Todos juntos. Verso 31 tem um outro princípio, uma outra lição aqui. Leiamos. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Não foi feito aquele altar, ou aquele momento litúrgico, emblemático, glorioso,
sobrenatural, extraordinário, de qualquer maneira, não. Deus tem caminhos pelos quais Ele trilha. Deus estabeleceu a sua senda. E antes que a bênção de Deus se estabeleça, alguns caminhos precisam ser endireitados. E o que Elias fez foi tomar 12 pedras, não foram 11 nem 13. Porque o que ele estava fazendo ali era um exercício de fé. Ele estava ali colocando naquele altar uma história. Ele estava colocando naquele lugar, era um monte, era um lugar ao ar livre, mas ele trouxe para aquele lugar uma história, através do simbolismo das 12 tribos de Israel, que representam as 12 tribos da aliança. Você vai ao Gênesis e você vê as bênçãos que Deus declara para cada um dos filhos de Jacó, que representam as 12 tribos de Israel, que representam a igreja da aliança. O que é que Elias fez? Trouxe para aquele lugar a história da aliança. E fez um exercício de fé. Sabe, irmãos? Deus tem um propósito em sua vida. Manifestar a sua glória, simbolizada no fogo que desceu aqui. O que ele queria daquele povo era a obediência. E a exclusividade. Assim como Deus humilhou os deuses do Egito, todos os deuses do Egito, e sempre humilhou todos os deuses das nações vizinhas, revelando e mostrando que só o Senhor é Deus, e somente a Ele devemos prestar culto. Vejam finalmente comigo o verso 39, vamos ler e entender a conexão entre o verso 21 e o verso 39. Aliás, vamos fazer isso. Vamos ler o verso 21 e logo em seguida o verso 39. Leiamos, verso 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Vamos à resposta do povo, verso 39. O que? Vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Isso me lembra Mateus capítulo 14, quando os discípulos, depois de passarem por um aperto no mar da Galileia, Jesus entra no barco, acalma o mar, e os discípulos reconhecem e dizem: verdadeiramente este é Deus. Irmãos, tudo o que Deus faz é para nos trazer de volta à obediência. É para nos trazer de volta ao seu seio. É para nos aproximar mais dele. Deus não nos quer misturados com outros deuses. Deus nos quer somente dele. Porque só Ele é Deus, o nosso Deus. Nesta noite, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que pela misericórdia de Deus, você abandone os seus deuses. Eu não sei quais são. São muitos. Hoje. Que você volte-se para Deus.